Começo por agradecer as palavras do Sr. Manuel Clemente, que apresentou este livro. Eu agradeço ao Dr. Jorge Cunha ter aberto as portas da Universidade não só para a publicação, mas também para a apresentação desta mesma obra. Agradeço a todos vós também a vossa presença. E antes de dizer seja o que for, gostava de chamar a atenção para a cruz da missão que está à vossa esquerda, onde se destaca o dístico Salvator Alma. Aquela missão foi pregada na minha terra, em Bragança, curiosamente na freguesia onde eu nasci, na igreja de São Vicente. Foi lá que eu encontrei esta cruz e me foi oferecida pelo atual pároco. Tem a particularidade também de eu ter nascido naquele ano, sendo que eu estaria no seio de animais. Envolveu toda a cidade. Na altura havia duas freguesias, duas paróquias, e essa missão envolveu toda a cidade. Uma das missões mais documentadas, porque está quer no Mensageiro de Bragança, quer nos arquivos internos da própria ordem. Depois também está lá a tese de doutoramento, porque este livro é produto de um doutoramento que eu fiz em Salamanca. Estão ali os dois volumes, um deles é anexo, que no livro está num CD, ou seja, o volume mais pequeno, que vedes ali, mais pequeno, menos espesso, é o volume de anexos. Ora, quando eu, em 1997, me sentei novamente nos bancos da Universidade Católica, desta vez em Lisboa, é certo que a minha formação é feita aqui no Porto. Eu sou o primeiro ano zero desta casa, de Teologia. Sim, não fui brachado, mas estou à espera. Não sei, estou ao lado, esquecendo-se de nós. O outro é ali, o meu colega também. Não, nós vamos fazer isso este ano. Já tomamos conta disto. Vamos fazer isso pelo próximo ano. Portanto, em 97, Universidade Católica, mas em Lisboa. Na verdade, não imaginava que, passados este tempo, eu estaria aqui convosco para o lançamento deste livro. Uma investigação amadurecida ao longo de 9 anos. A minha matrícula no mestrado de Teologia Sistemática, em 97, foi motivada mais pela intenção de aprofundar as matérias teológicas numa perspectiva de formação contínua, de valorização curricular, e não tanto por uma intenção de investigação científica, isso confesso. No entanto, a necessidade de prestar provas, porque não se faz um mestrado sem prestar provas, obrigava-me a fazer uma tese. Porém, esse facto trouxe consigo então a investigação e mais duas emergências. A emergência de escolher um tema e a emergência de escolher um orientador. E eu confesso que antes de escolher o tema, eu escolhi o orientador. Não é essa a ordem lógica, mas na verdade escolhi o orientador antes de escolher o tema. Uma das cadeiras de mestrado versou sobre o espírito e a história desde o século XIII ao século XX. Recordo que essa unidade curricular se desenvolvia em torno de 5 questões. A nova sociedade do século XIII europeu, desenvolvida fundamentalmente a partir das ideias prognosticadas por um certo abade cisterciense, Joaquim de Flora. O humanismo renascentista, que abriu caminho à exaltação das capacidades do espírito humano. Depois, já no século XVIII, o iluminismo, que acentuava a iluminação interior, para uns mais espiritual, para outros mais racional. A crise modernista do século XIX, traduzida na imanentização do espírito e da esperança. E, finalmente, no século XX, as várias tentativas de realização histórica dos desígnios anteriores e a redução psicológica do espírito presente em certa religiosidade. Eu não sou de guardar muitas coisas, até porque, como religioso capuchinho, nós vivemos circunscritos a tudo quanto cabe num quarto, não temos mais do que cabe nas estantes de um quarto, mas por isso não guardo muitas coisas, não tenho os meus apontamentos da licenciatura, nem os meus cadernos de primeira classe, nada disso se conserva, mas conservo aqui os apontamentos dessa cadeira. Eu vou passá-los aqui ao Sr. Manuel Clemente, porque certamente os reconhece, porque não quero que escute o que vou dizer a seguir. Ora, aqui estão incluídas não só a sebenta, mas também o questionário de exame, que está aqui.
As respectivas folhas de rascunho, porque o exame fica arquivado, não temos acesso. Eu fui classificado com 17 valores, nada mal. E também todos os apontamentos que eu fiz nessa disciplina. O que significa que, logo desde as primeiras aulas, pela limpidez do seu pensamento, que de todos é reconhecido, pela clareza da sua exposição, pela forma acessível como nos transmitia a matéria curricular, eu não tive a menor dúvida de que tudo faria para convencer esse professor a ser o meu orientador de tese. E começou então um namoro. O que é que eu tinha de fazer? Tinha de encontrar um tema que fosse aliciante e que convencesse a ser meu orientador. E o que é que eu fiz? Eu fiz um cocktail, ou seja, uma trilogia: Joaquim de Flora, Culto do Espírito Santo e Ordens Mendicantes. Parecia-me que seria um cocktail fantástico. Propondo ao professor, ele imediatamente apadrinharia esse projeto e me ajudaria a fazer a tese de mestrado, e eu ficaria, assim, em pouco tempo, livre das atividades académicas e das investigações. Ora, apresentei o projeto e foi imediatamente chumbado. Sobre o Joaquim de Flora, sobre o culto do Espírito Santo em Portugal e sobre as ordens mendicantes já está tudo dito. Portanto, não é matéria de investigação. No entanto, na mesma altura, o Sr. D. Manuel Clemente, que era o professor de quem está em causa, que era o professor dessa cadeira, me disse: porque é que não estudas as missões populares dos capuchinhos em Portugal, da tua ordem? Sei lá o que é que são as missões populares, pensei eu, mas Magister Dixit está dito. Detive-me algum tempo na recolha de material, fui então aos arquivos de Cúria, em Lisboa, e em cerca de 1 ou 2 meses voltámos a reunir-nos, desta vez nas instalações do Seminário Maior, onde o Sr. D. Manuel Clemente era reitor desse mesmo Seminário Maior, nos Olivais, e apresentei-lhe as minhas fontes, pensando que, apesar de tudo, com uma centena de fotocópias, não iria muito longe. Mas lá está, a visão do Sr. D. Manuel Clemente apontou, dizendo que havia matéria suficiente para uma investigação séria e produtiva. Estava encontrado o orientador, estava fixado o tema, tive então início o estudo que deu origem a este livro. O tema foi defendido como tese de mestrado no dia 5 de julho de 2001, em Lisboa. Mas ficou nessa ocasião, após o mestrado, muito material por estudar, porque não cabia no âmbito, nos limites de uma investigação de mestrado. E por isso mesmo, em setembro do mesmo ano, eu submeti à aprovação do Conselho Científico da Pontifícia Universidade de Salamanca um projeto de doutoramento. Dom Júlio Ramos, vice-reitor da Faculdade de Teologia e catedrático de Pastoral, acedeu a orientar esse doutoramento, ajudando-me, lado a lado, a ceder-lhe uma fisionomia de pastoral. 2 anos envolvidos, porém, uma grave doença impediu Dom Júlio Ramos de continuar a acompanhar-me. Recordo que em maio de 2003, quando compareci em Salamanca para me encontrar com o professor habitual no seu gabinete, eu próprio fui visitá-lo ao Hospital Universitário de Salamanca, onde ele se preparava para uma possível intervenção cirúrgica que não veio a acontecer. Mais ou menos um ano depois, Deus chamou à sua divina presença e eu fiquei como que órfão no trabalho de doutoramento. E por isso gostava de tê-lo aqui presente, de forma particular, não sendo possível de outra forma. Eu vim munido de uma das suas obras, este manual de Teologia Pastoral, que é publicado pela Biblioteca de Autores Cristianos, ABAC, e que é da sua autoria. E desta forma eu homenageei este professor que também esteve por trás deste mesmo trabalho de doutoramento. Daqui presto, então, uma sentida homenagem a este Júlio Ramos. Obrigado pela tua amizade, obrigado pelo trabalho partilhado e obrigado pelo caminho percorrido.
Em outubro seguinte, encontrei-me com o novo orientador, Dom Dionísio Boróbio, que não necessita de ser apresentado, dado que é subejamente conhecido pelas suas obras publicadas, sobretudo no âmbito da sacramental e simbólico, também da religiosidade popular. Muito me honrou que se tivesse dignado aceitar o meu humilde convite para me ajudar a dar continuidade ao meu doutoramento. Perdoai-me à parte, mas digo com a máxima consideração e assombro. A lucidez especulativa de Dom Dionísio Boróbio e a capacidade sistemática é absolutamente incrível. A ele devo a consistência e sustentação histórico-dogmática do trabalho final. Ao meu lado esteve na defesa de tese, no dia 24 de junho de 2008, dia de São João, integrado, portanto, entre os membros do júri ao tribunal, como se diz em Salamanca. Nesse mesmo júri esteve também o Sr. Dr. Arlindo Cunha, ilustre professor desta Faculdade de Teologia. E é este o percurso deste livro hoje publicado. Permitiu-me que lance desde aqui um profundo agradecimento a todos quantos tornaram possível a concretização deste trabalho, não só as pessoas já citadas, mas também de forma muito sincera e particular, portanto, o Sr. Dom Manuel Clemente, não só por estar aqui presente, o que é desde logo já uma honra muito especial para mim, mas também por ter escrito o prefácio do mesmo livro e por ter acedido a apresentá-lo a vós, nesta sala e nesta sessão, e mais ainda por ter sido ele a suscitá-lo com aquela visão que só os grandes mestres são capazes de ter, e por ter reiteradamente insistido na necessidade da sua publicação. Agradeço também à minha ordem religiosa e ao trabalho feito por todos os missionários capuchinhos portugueses que são protagonistas deste mesmo livro, pelas facilidades que foram colocadas diante de mim, até para a própria publicação da obra. Agradeço também à Faculdade de Teologia por ter cedido a publicar este trabalho como número 21 da coleção Biblioteca Humanística e Teológica e por, em colaboração com o Centro de Estudos de História Religiosa, ter organizado esta sessão. Não posso também aqui deixar de agradecer a cada um daqueles profissionais desta instituição que contribuíram para tornar possível esta mesma publicação. Agradeço também, sem dúvida, à Universidade Pontifícia de Salamanca, que soube a ser alfobre deste trabalho, uma colheita hoje concretizada. Agradeço também a uma senhora, que de todas as pessoas nesta sala presentes será provavelmente a que nasceu há mais tempo, que Deus escolheu para ser a minha mãe. Dela aprendi a caminhar em frente, sem olhar para trás, e a ver cada dia como um dia novo, pois, como ela costuma dizer, faz bem apanhar o ar fresco da manhã. Eu sou daquelas poucas pessoas que gostam de chegar à praia e sentir a areia fria nos pés. Agradeço também a todos vós que estáis aqui, a vossa presença, a vossa amizade que nos une, e se ela justifica que tenhais deixado outras coisas mais importantes para aqui estares presentes. A obra propositadamente não está dedicada, precisamente porque hoje a quero dedicar a todos quantos fazem o favor de ser meus amigos. Termino com uma frase que é um ensinamento retirada de um sermão sobre a graça divina de um dos missionários capuchinhos portugueses, não pode estar aqui presente, mas que sabe da publicação desta obra, evidentemente, que diz o seguinte: a maior dignidade sobre a terra é chamar a Deus Filho. Mas logo depois é chamar-lhe Pai. E só esta segunda está acessível a todos nós. Isto é Francisco da Mata Morisca. Bem-ajam, muito obrigado.